Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre filas, tá? Basicamente, a fila consiste num princípio onde o primeiro elemento a entrar será o primeiro elemento a sair, como nós já conhecemos no dia a dia. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Para usar a fila em C++, você precisa utilizar a biblioteca Queue, tá? E aí você instancia aqui, Queue. Esse tipo aqui pode ser o que você desejar, certo? Pode ser int, double, long, enfim. Então, essa daqui, fila. Tá? E aí, olha só, quando eu chamo aqui a minha fila, eu posso ver os seguintes métodos: back, pop, push, size e front. Tá? Esses são, eu diria que, os principais métodos. Tá? Front, você visualiza quem está no topo da fila. Então, por exemplo, se eu adicionar um fila.push 2, pelo menos dois elementos aqui, e aí eu chamo fila.front. Melhor. E ainda vou chamar fila.back. E tem que dar um espaçozinho, né? Tem não, mas é interessante colocar. Não é obrigatório, mas é interessante, né? Vai ficar mais fácil o entendimento. E aí vamos dar uma compilada nisso aqui. Então tá aí, ó. Basicamente, nós adicionamos então o 1 ele foi o primeiro elemento a ser inserido, consequentemente, tá aqui, ó, fila.front foi o primeiro elemento aqui, ó, a ser impresso, no caso, e fila.back 2, tá? Qualquer elemento que eu adicionar agora, ó, vai mudar um pouquinho essa estrutura. Então, no caso, fila.push 3, aí, na verdade, o que vai mudar é o último elemento, né? Então, deixa eu só compilar de novo. Executar. Então, entrou um elemento lá no final, tá? Ok. Vamos utilizar mais alguns métodos aqui. Fila.pop. Vou remover um elemento aqui. E aí vamos chamar essa mesma impressão aqui, enquanto ainda é possível, né? Tá? Então, primeiro tiramos aqui o elemento 1, e aí na frente vai sobrar o 2 e o 3, né? Na frente vai sobrar o 2, vai ficar o 2, no caso, sobrar não, vai ficar o 2, e o 3, a parte de trás da fila. Né? Então vamos compilar esse código e colocar para rodar. E aí, ok. Você pode desenfileirar uma fila da seguinte forma: while fila.empty. Você pode usar esse método, e aí enquanto a fila ela estiver vazia, tá? Você pode, enquanto a fila for diferente e vazia, você pode ir removendo. Né? Fila.pop. E aí, ó, cout fila.size. Tá, então, desse modo nós removemos todos os elementos. Okay? Então, basicamente,
é isso em C++. Em Python, nós temos uma biblioteca chamada Collections, e dentro dessa biblioteca nós temos uma estrutura de dados chamada DEC. A DEC ela é um pouquinho diferente porque você pode adicionar elementos no início e no final e remover elementos no início e no final. Tudo isso em tempo constante. Então, por exemplo, se você chama append, ele vai adicionar um elemento aqui, certo? Suponha append 6, eu vou adicionar um elemento aqui. Append left, por exemplo. Append left 10, por exemplo. Você vai adicionar aqui o valor 10. De forma análoga, o pop left e o pop, eles vão remover aqui, vai remover elemento no início, tá? E aqui vai remover elemento no final. Você não precisa, quando você usa o pop left, você não precisa colocar nenhum parâmetro, tá? Então, nesse programinha aqui, basicamente, eu adicionei 10 elementos, tá? No início, para simular como uma fila, tá? Eu adicionei vários elementos no início e eu vou tirar todos os elementos pelo final. Então imagine que os elementos eles vão entrando nessa direção, tá? E eles saem por essa direção, certo? Então vamos executar esse programa e vamos ver como funciona. main.py. Opa. Python 3. Então, ó, tá aqui. Eu adicionei diversos elementos aqui, ó, se você dá uma olhadinha. Fila.append left. E o último veja que o último elemento que eu adicionei foi justamente o 9, tá? Certo? Esse print aqui é referente a essa linha de código. Essa linha de código, veja que ele entra nesse while aqui e inicialmente ele não remove nenhum elemento, ele printa primeiro e depois ele começa a remover. Até que não haja mais nenhum elemento. E aí no final eu printo a fila vazia aqui, certo? Então, veja que o último elemento a ser inserido, ele foi o último elemento a ser removido, tá? E o primeiro elemento a ser inserido foi o primeiro elemento a ser removido, ok? Essa estrutura, ela é muito interessante e, inclusive, nós temos ela em C++, tá? Para você utilizar essa estrutura em C++, basta que você inclua aqui, ó, DEC. E aí você vai usar quase da mesma maneira aqui, ó. DEC, int, DEC. Perceba também que você pode usar uma DEC como uma fila, como uma pilha, e você pode usar de forma aleatória, ou seja, fazendo operações no início e no final ao mesmo tempo, sem prejuízo de tempo de execução, porque todas essas operações de início e no final elas são feitas em tempo constante. Então, deixa eu só mudar esse nome aqui, DEC, myDEC. Vou ficar com o mesmo nome. Então veja, ó, nós temos aqui pushback para adicionar no final, tá? Push front para adicionar no início. Nós temos também o pop back e o pop front, tá? Então, push back, olha aí, ó, pop back, pop front, push front e push back. Com certeza tem, ok? E você consegue também visualizar esses elementos através do método front ou do método back, tá? Para acessar elementos no meio, a DEC ela precisa iterar todos os elementos iniciais. Então, ela é baseada numa double linked list ou lista simplesmente encadeada. Tá? Então, eu sugiro que você só use a DEC quando precisar fazer alterações no início e no final. Ok? Então, por hoje é só e até a próxima, pessoal.